Eu quero saber uma coisa, doutor. Se a mulher, por exemplo, quer ficar sem o efeito de hormônios, né, sintéticos no seu corpo, existe um método possível? Sim, existe sim. Na verdade, é um dos métodos mais antigos que existe, né? Os métodos hormonais são relativamente recentes, porém os não hormonais, eles são os mais antigos, e aí a gente entra na seara dos DIUs, dos dispositivos intrauterinos, que o principal é o de cobre, que ele não tem ação hormonal. Sim, tem os efeitos colaterais inerentes a esse método, mas para aquela mulher que não deseja o uso de contracepção hormonal, existe esse, por exemplo, que é o DIU de cobre. Também existem os métodos de barreira, que são os preservativos, né? Tanto a camisinha, o condom feminino e quanto masculino, que também não são hormonais, quanto também os diafragmas, que são outros métodos que a mulher pode usar, que não tem nenhum tipo de hormônio. Inclusive, é importante a gente também falar sobre o preservativo, Sim. no sentido de que para proteger de doenças é o preservativo, Sim, né, doutor? não tenha dúvida. Não dá para dispensar esse método. Sim, não tenha dúvida. O que a gente, na nossa rotina diária, o que a gente explica, principalmente para as adolescentes, para aquelas meninas que estão iniciando a sua atividade sexual, que o contraceptivo, ele serve para contracepção. Ele evita a gestação, mas não evita a doença, né? O principal que a gente tem que ter na cabeça é que ela sempre deve usar um método também para que se evitem as DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. E aí entram os preservativos, que são os únicos seguros para essa atuação. Vamos lá dar uma olhada nas perguntas do público. Quem está com a gente aqui pelo WhatsApp é a Patrícia. Eu tomo anticoncepcional desde os 14 anos. Eu gostaria de saber se isso é prejudicial à mulher por causa do câncer do útero, pergunta a Patrícia. Então, Patrícia, o uso de anticoncepcional de forma prolongada, eles têm os seus efeitos colaterais, sim, mas o câncer do colo do útero, dependendo do tipo de anticoncepcional que você usa, ele não está incluído nisso daí, não. Ele até, muitas vezes, ele acaba protegendo o câncer do colo do útero, dependendo do tipo de uso de anticoncepcional que você use. Mas o principal, nesse caso, é você fazer realmente o seu Papa Nicolau, o seu preventivo, de forma anual. Doutor, ela falou do câncer de útero, né? Mas vou estender um pouquinho a pergunta da Patrícia. Sim. O anticoncepcional, em termos de efeitos colaterais ruins para o corpo da mulher, o que seria? O que a gente poderia listar? O principal dos efeitos colaterais são aquelas mulheres que têm propensão a ter varizes, por exemplo, né? Uma outra coisa que é muito importante, que a gente vê que está caindo hoje em dia, mas existem muitas mulheres que ainda fumam, principalmente o cigarro, e que a gente costuma falar que cigarro e anticoncepcional não combinam. Assim como álcool e direção também não combinam, cigarro e anticoncepcional, o ideal é que não seja usado. Mas o principal de efeito colateral aí dos anticoncepcionais, principalmente os mais antigos, de alta dosagem, são as varizes, por exemplo. Certo. Né? Raíssa, tomei anticoncepcional por 19 anos, pois tenho síndrome de ovários policísticos. Isso pode causar prejuízos à saúde? Uma pergunta mais ou menos parecida, né? Sim. No caso do ovário policístico, é muito comum, né, o uso do anticoncepcional, né, doutor? Isso, é uma patologia muito comum hoje em dia, a síndrome dos ovários policísticos. E na verdade, essa síndrome, ela tem como tratamento o uso de anticoncepcional, mas são anticoncepcionais específicos para essa patologia, para essa doença. Nada melhor que o seu médico ginecologista que vai chegar à conclusão junto com você qual é o melhor anticoncepcional para você usar. Tem mais participação. Quem está com a gente aqui também pelo WhatsApp é a Natália. Tomo remédio controlado para convulsão. Posso tomar anticoncepcional? Dependendo do anticoncepcional, sim. A carbamazepina, como ela colocou aí, que ela usa, Natália, você tem que ser orientada pelo seu ginecologista para chegar no melhor anticoncepcional com um tipo de hormônio adequado para você, para que não haja interação medicamentosa e você não tenha prejuízo nem da contracepção, nem do seu problema de base, que é a convulsão. A Natália não pode ir na farmácia e comprar o anticoncepcional. O ideal é que ninguém faça isso, sim, né? Com certeza, com certeza. Existem as interações medicamentosas. Foi bom você tocar nisso, que até alguns tipos de antibióticos, eles interagem com alguns tipos de anticoncepcionais e fazem com que caia o efeito contraceptivo. Aí a taxa de eficácia desse anticoncepcional, ela cai e ela pode engravidar. Olha só. Mauro, mulheres que não podem usar pílula podem receber DIU pelo SUS?
Ô, doutor Mauro, bom dia para o senhor, um grande amigo, conheço lá. Então, elas podem receber sim pelo SUS, o DIU, né? Está no programa, das unidades básicas de saúde a colocação do DIU. Aí o ideal é que essa mulher ela procure a unidade básica de saúde próxima à sua casa, para que ela passe em consulta e ela receba esse DIU, sim. Quem vai dar o encaminhamento, nesse caso, vai ser o médico ali da rede, sim. que vai dizer, olha, você não pode tomar anticoncepcional, então Isso, você vai... Perfeito. Certo? Perfeito. E olha, a gente vai voltar a falar aqui a respeito de métodos contraceptivos. O doutor Fábio Pereira Lage, médico ginecologista, está aqui com a gente para falar sobre esse assunto. A gente falou já sobre DIU, falamos sobre pílula e tem outros também que a gente pode pontuar, né, para a gente não se estender muito, doutor, mas existem outros métodos também que estão disponíveis, né? Sim, sim. Existem os métodos hormonais e não hormonais, os mais, que a gente falou, os mais famosos, os mais utilizados são os contraceptivos orais, mas tem também os contraceptivos injetáveis, os anéis vaginais, o DIU, o dispositivo intrauterino, os implantes também, que são um bom método que pode ser usados, o diafragma, que é bem antigo, mas ainda pode ser usado, e o principal também é o preservativo. Maravilha. Dri, a camisinha feminina é 100% confiável, doutor? Sim, assim como a camisinha masculina, a camisinha feminina para prevenção de DSTs ela é muito confiável. Lembrando que nenhum método contraceptivo ele é 100% confiável, 100% de eficácia. A gente chega muito próximo a isso. Mas sim, a camisinha feminina ela é pouco utilizada hoje em dia, porque a camisinha masculina é mais difundida, mas como uma prevenção de DSTs, ela é muito boa sim. Helenice, doutor, tenho 47 anos e tomei injeção anticoncepcional há 3 semanas pela primeira vez. Estou com muitas cólicas e enjoos. Tenho vomitado muito. Posso estar grávida? Assim como eu acabei de falar, os métodos contraceptivos eles não têm uma eficácia de 100%, eles chegam a 99,9% de chance de não engravidar. Se você está nessa dúvida, Helenice, eu acho que vale a pena você procurar um serviço de saúde para fazer um teste de gravidez. Mas muitas vezes, nas primeiras injeções, como você está usando a injeção, isso pode acontecer sim. Não creio que você esteja grávida, mas nada melhor do que fazer um teste de gravidez para saber. Pode ser um efeito colateral? Pode, um efeito Cada colateral. Corpo reage de um Isso, jeito, perfeito. né, doutor? Tati, tomei por 11 anos injeção de 3 meses e parei há 1 ano, mas ainda não menstruei. Isso é normal? Sim, isso pode acontecer. Os anticoncepcionais, dependendo da quantidade de hormônio que tem nesse anticoncepcional, desse contraceptivo, ele bloqueia o ovário de uma tal forma que até a mulher começar a produzir o hormônio de forma adequada quando ela para, pode demorar um pouco sim. 1 ano, assim, é bastante tempo, né? Pode acontecer, mas também tem que ver se não tem nada por trás disso, então uma consulta com o seu ginecologista é o ideal para que seja sanada essa dúvida. Margarida, eu tenho quase 50 anos, não entrei na menopausa. Posso usar DIU? Sou Maria de Navegantes. Sim, Maria, boa pergunta. O DIU, ele também, hoje em dia, principalmente o DIU hormonal, ele é usado como uma reposição hormonal e não só como forma de contracepção. Então, hoje em dia se faz isso, então você pode usar sim. O ideal é o seu ginecologista te auxiliar nisso daí. As mulheres que pensam, né, que já estão se aproximando aí da menopausa, que pensam em fazer reposição ou qualquer coisa semelhante, tem que ir no médico até por questão de histórico familiar, né, doutor? Sim, com certeza. O climatério, né, que é a chegada da menopausa, que é essa fase final da vida da mulher nesse sentido reprodutivo, pode trazer muitas mudanças no corpo da mulher e muitas consequências. Então, aí o serviço de ginecologia é importante para que isso seja sanado e ela continue sua vida da melhor forma possível. Doutor, obrigada pela presença, foi um prazer. Pelos esclarecimentos. Acho que já deu para a gente também abrir um pouquinho esse leque, falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a saúde da mulher, né? E a mulher tomar conta aí e consciência dos seus processos, dos seus ciclos. Sim. E entender que a saúde é primeiro lugar, né? E aí prevenção e tudo mais que vem junto com esse pacote. Obrigada mais uma vez. É um prazer, à disposição sempre.